Boa noite, estamos aqui no bairro Vale do Gavião, Zona Leste de Teresina, para fazer uma entrevista sensacional. Pai de santo, o El de Oxum, que se encontra aqui nessa residência agora. Agora vamos bater aqui nessa porta e vamos falar aqui com esse pai de santo para revelar os miambres da Umbanda e da Quimbanda. Você sabe a diferença de Umbanda e Quimbanda? Ele vai te explicar agora. Então, nós estamos aqui com o pai de santo Manuel de Oxum, onde vamos fazer uma série de perguntas. Primeiramente, muita gente fala macumba, mas seria certo chamar essas práticas magísticas de macumba? E seria realmente práticas de feitiçaria, como todos dizem? Então, pai Manuel, essa palavra macumba, ela é uma palavra pejorativa para vocês? O que você tem a dizer sobre essa forma como as pessoas abordam praticantes da doutrina afro-brasileira, né, da religião afro-brasileira, né? E, afinal, qual é a religião mesmo que é a pregada mesmo na sua vertente? Primeiramente, boa noite, né? Saudação, boa noite para quem é de boa noite, e bom dia para quem é de bom dia. Saravá, meu axé. Muitas pessoas chegam para mim também com essas perguntas nas consultas no meu Instagram, falando macumba, isso e aquilo, se isso vai fazer mal com alguém, se é coisa do diabo. Na verdade, gente, primeiramente, sempre eu costumo dizer, devemos estudar, devemos procurar saber primeiro antes de você, às vezes, falar algo para você inocentemente, algo relativo, mas que pode, às vezes, até machucar outra pessoa, principalmente da nossa religião, né, de matriz, né, africana. Sim, sou pai de santo, quimbandeiro, também trabalho com Umbanda e outras vertentes também ao meio, tá? Macumba ficou popular, né, aqui no nosso país, mas na verdade macumba é um dos instrumentos que a gente usa, né, nos nossos cultos, assim como a atabaque também, mas é um instrumento musical, usado também até na arte de capoeira, a qual também estou representando, a capoeira Salvador, Bahia, tá? A qual também sou capoeirista. Mas na verdade a religião que eu prego, que eu vivencio, é Umbanda, tá? Costumo dizer que tem algumas vertentes da Umbanda também, algumas ramificações, mas a minha Umbanda é Umbanda que trabalha também com a esquerda, tá? E também trabalho com a esquerda mais fortificada, né, que a gente chama de Quimbanda, onde trabalhamos nossos cultos, tá? Aos Exus e Pombogiras, tá? Que são entidades lá de Panko, tá? Não são entidades nacionais, entidades brasileiras. Sabemos que também existem entidades, né, que na sua evolução pegaram falanges aqui do nacional, como as falanges de caveira, as falanges, né, de porteira das almas. Só fala muito, seu Tranca-Rua das Almas. Seu Tranca-Rua das Almas, né, ele foi na sua última reencarnação, se chamava Geraldo Blanco, tá? Então, por aí você já tira. Então, nem todos os Exus são nacionais, tá? E muitas pessoas, né, costumam dizer e confundir, certo? Mas no caso, a Umbanda, a gente trabalha muito na caridade. Eu posso simplificar dizendo que Umbanda não faz o mal, tá? Umbanda a gente faz o bem, a gente faz a caridade, né? A gente tem entidades específicas para cada situação da caridade, tá? Assim como a Quimbanda também, a gente tem cada entidade ou guia, tá? Que a gente trabalha para essa situação. Uma pergunta, e essa relação que a igreja, que certas pessoas que não conhecem muito bem, relacionam Exu com o diabo? O que você tem a dizer sobre essa relação? Exu é o diabo mesmo, como algumas pessoas não entendem e dizem? Bom, vamos lá, isso é uma coisa bem complexa, né, que desde o começo, né, da nossa religião, infiltrando aqui no Brasil, né, que veio com o candomblé, e aí foi sincretizado também com outras religiões matrizes aqui da gente, né, como as matrizes dos indígenas, tá? E demonizaram, sempre estão demonizando, ainda mais em igrejas, né, de vertente protestantes, eles demonizam muito os Exus, até mesmo Pombogiras, tá? Então, na verdade, na nossa religião, eu desconheço, né, tenho 20 anos de santo, 20 anos de ira, e já venho de família, já de pai de santo. Meu avô era pai de santo, bisavô, meu pai ainda hoje meu pai é babadorixá, né, representante da FEBRAE, também como eu. Mas assim, na nossa religião a gente não conhece o diabo. O diabo, na verdade, é da religião cristã protestante, do catolicismo também, tá? Isso aí entra até em questão também, que é meio polêmico eu dizer aqui, mas eu posso dizer. Na verdade, o diabo é uma figura criada pela Igreja Católica para usar isso a favor deles, para montar nossa sociedade, para amedrontar as pessoas, tá? Na nossa religião não existe o diabo, tá? Existe algo parecido. O pessoal fala,
Mas o diabo e o inferno, a gente tem um lugar de tormenta, a gente tem um lugar de não evolução, a gente chama de umbral, é um grande oco com vários vales para as pessoas que não conseguem uma evolução após descarnar. E a gente tem sim espíritos maus que atormentam as pessoas, que atrasam as pessoas, que fazem até cometer suicídio, fecham os caminhos. São espíritos esses mesmos que estão lá, alguns estão vagando aqui entre nós, tá? Conhecidos como obsessores, né? Conhecidos como encosto maligno, a igreja chama de encosto, mas a palavra certa pode ser encosto, pode ser também espíritos zambeteiros, porque estão andando, né? São andarilhos e colam em pessoas praticamente que está praticando tabagismo, alcoolismo, etc. Mas a gente não trabalha com o diabo não existe. Okay. Então esses espíritos zombeteiros que se aproximam de pessoas que estão no vício e tal, eles seriam o que chamam também de encosto, né? Ou de espíritos obsessores, seria isso, né? Então não tem a figura do diabo, mas o diabo seria as pessoas, né, por assim dizer, né? Os espíritos de pessoas que um dia viveram aqui e que hoje do outro lado, por não abandonar os vícios dessa vida, ainda atormenta os vivos, né? É isso? Sim. Vamos supor que eu e você estamos aqui, né, nessa entrevista e suponhamos que eu daqui a pouco tenho um infarto, né, e morro, um exemplo. E eu tenho um costume aqui em matéria ainda, vivo, sou viciado em drogas e também cachaça e sexo. Eu gasto todo o meu dinheiro com isso, suponhamos que seja isso. Quando eu desfalecer, quando eu desencarnar, a minha matéria volta para onde veio, que é o pó, tá bom? E eu não vou aceitar que morri. Então, se eu não aceitei que morri e ainda estou apegado à matéria, apegado a bens, apegado à minha moto, apegado à minha casa, apegado às pessoas com as quais convivo, eu não vou conseguir despertar para uma evolução. Vai chegar falanges perto de mim, tentando me trazer para eles, tá? Porque todos nós somos energias e após desencarnar somos foco 100% de pura energia, seja de baixa ou alta vibração. Então, se eu ainda estou apegado na matéria e sou viciado, tenho tudo que vai estar me ligando à matéria, eu não vou ter forças de conseguir evoluir. Então, eu vou estar vagando, vou continuar na minha casa, vou continuar indo para o meu trabalho, vou continuar perto das pessoas que eu conheço, porque eu não vou estar aceitando. E detalhe, eu vou estar sempre perto daqueles que têm a mesma prática que eu. Esse é um exemplo, porque eu não tenho essas práticas, tá, gente? Então, e acabam se tornando, a gente chama de espírito zambeteiro, tá? Encoxos. E eles vão estar se alimentando também desses mesmos vícios através dessas pessoas. Porque tudo que você consome, seja um pão, um copo de água, tudo tem energia por trás da matéria. Sabemos que pão, uma pizza, um lanche, tudo ali é matéria, mas também tem uma alimentação energética por trás disso tudo. E assim como nós nos alimentamos, os espíritos também se alimentam. Por isso que até tem esse dizer que não pode deixar louça suja na pia, porque os espíritos maus vêm e comem. Isso é verdade, isso não é um mito, isso é verdade. Eles vêm comer não a comida em si, né? Porque vai comer são os ratos, mas vai comer aquela sobra de energia que ficou ali. E existem locais totalmente podres, cheios de energias assim. E por isso que é de suma importância saber até os locais que a gente anda, descalço, desprotegido e etc. Sim, então pessoal, seu nome é Manuel de Oxum. Isso. Esse é seu nome de batismo na Umbanda. Sei. Então, por que de Oxum? Então, Manuel de Oxum, né, é meu nome de batismo dentro da minha religião, que é o meu primeiro ori, né? Meu orixá de frente, meu orixá de trabalho. Não trabalho só com esse orixá, mas é meu ori, né, a qual fiz todos os meus hindus, fiz tudo para esse orixá, né? Todo mundo que vai antes se tornar pai de santo é todo um processo, e uma das primeiras coisas que você faz o ori, tá? O pessoal fala fazer ori, né? Fazer o orixá. Então a gente faz o santo, tá? E o santo que eu fiz foi Oxum, tá? Que é um orixá representante das águas doces, das cachoeiras, tá? No sincretismo do catolicismo, né? A gente chama Nossa Senhora da Conceição. O nome da minha tenda, inclusive, se chama Nossa Senhora da Conceição, tenda Nossa Senhora da Conceição, porque a gente está dando o nome do sincretismo na Umbanda, mas o orixá é de matriz africana, Oxum. Assim como tem os demais orixás e também seus sincretismos, né? Mas por isso Manuel de Oxum. E cada pessoa que tem um batismo com um orixá regente leva o nome do orixá. Por exemplo, seu nome é Cícero, se você trabalhasse, por exemplo, com Ogum, seria Cícero de Ogum. Então, por isso que eu carrego esse nome, né, de Oxum. Mas não que eu trabalhe somente com ela, eu trabalho com os orixás também. Mas ela que é meu orixá de trabalho de frente, é a dona da minha casa, a dona da minha tenda, é ela de frente.
E sobre a sua tenda, para as pessoas que querem conhecer, a sua tenda ela tem algum tipo de, você é afiliado a algum tipo de federação ou órgão? A pessoa que entra dentro da sua religião, ela tem que ter algum tipo de registro? Você pode explicar melhor para as pessoas que são leigas? Sim, a gente sabemos que, assim como as outras religiões, né, que existem, tá? Tudo que a gente trabalha também dentro da lei. Sim, sou federado na Federação FEBRAE, tá? A maior e melhor federação do país e todo o Mercosul. Existem algumas federações, né, aqui em Teresina, por exemplo, existe a UCADEP, né? E existe também a FEUBRA, que são federações estaduais. Essas federações geralmente dão amparo jurídico, dão todo o direito de legislação, tá? Estamos dentro da legislação. Essa federação que eu participo, a FEBRAE, ela vale por todo o território nacional e internacional. Percorre as leis todas iguais em todo o Mercosul. Tem amparo jurídico, tem tudo. Efeito de casamento com efeito civil, religioso, tá? Então, essa federação a qual eu participo, tá? Então, aqui como eu tenho meu alvará de funcionamento, né? Com meu nome, meu endereço, tudo direitinho, tá? E tenho meu certificado de quimbandeiro, tá? Que vou já falar um pouco sobre certificado de quimbandeiro, que não é somente a Umbanda, trabalho também com a quimbanda, também com os bancos. Então, assim, eu trabalho com tenda, eu trabalho com consultas, tá? E trabalhos espirituais, dentro da legislação, tudo dentro dos conformes da lei. Respeite os pais santos que têm sua forma de trabalho. Tem gente que trabalha com casarão, com barracão, com salões, né, de batuques, com salão de gírias, né, com salão de baias. Eu não trabalho com salão de baias, o meu atendimento é tenda. Tenda eu posso especificar como se fosse um escritório, eu trabalho diretamente com o cliente. Ele não participa de baia nem nada, eu não trabalho com desenvolvimentos, né, o que é desenvolvimento? O pai santo que tem um barracão e trabalha acolhendo aqueles médiums, aqueles fiéis, para ajudar na evolução. Sim, ajudo também, mas não com essa formalidade, tá, de fazendo baias. Não é algo que seja obrigatório, não é obrigatório, tá? Eu trabalho com tenda. Assim, algumas pessoas também trabalham com cantuás, trabalham com congás, trabalham com baias. Isso vai de cada pai santo, de cada líder, tá? E dentro desses mesmos, vai fazendo suas vertentes também, suas formas de trabalhar. O importante é trabalhar com a verdade, né? E a nossa federação, ela não aceita charlatanismo, a gente sabe que é crime, tá? Inclusive, se for pego algo dentro da lei, é crime, e né, tem reclusão e tem regime fechado. Então, por exemplo, a gente trabalha tudo da lei. Os meus tipos de atendimento, geralmente online ou pessoalmente, os meus trabalhos são comprovados, tá? E tudo dentro da lei. Então já tem pessoas que já fizeram consultas com você e já tiveram seus resultados, né? Mas em que áreas da vida da pessoa ela pode vir aqui fazer uma consulta com você? Você poderia especificar melhor sobre essa questão do interesse da pessoa? Sim. Todos que vieram, né? Tiveram seus resultados, tá? Sempre sou bastante sincero com cada cliente, dependendo da sua situação. Muitas pessoas me procuram, a grande parte, em questão amorosa, né? Adoçamento, às vezes o casal tá junto ali, eles até se amam, mas tá frio, não tem mais relação sexual, não tem mais o carinho, não são mais parceiros e sim apenas companheiros, né? Então, eu trabalho com adoçamento, trabalho também com amarração, tá? Tem muita gente que tem medo de amarração, mas desde os tempos antigos já se existia amarração, já se existia sacrifícios, né? Para você apresentar, por exemplo, algo para o Senhor, o Deus cristão que a Bíblia prega, você tinha que oferecer um bom cordeiro, separar o seu melhor rebanho, e toda uma história que, se você for estudar, você vai ver que não é só dentro do candomblé, não é só dentro da Umbanda que se trabalha dessa forma, mas até mesmo em algumas igrejas eu vejo aí trabalhos parecidos com os nossos, né? Inclusive, já participei e foi engraçado que eu vi o pastor pedindo foto do marido, peça de roupa para orar, e deu certo. Porque o mecanismo é a fé. Mas ele também teve o seu trabalho lá, né? Ele com dele, eu com o meu. Mas muita gente procura isso. E também tem trabalhos para abertura de caminho, e tem trabalhos até para fazer o mal, né? Que já é uma outra coisa, que já se trabalha mais com quimbanda. Mas desde já eu sempre digo para os meus clientes os riscos, se ele realmente quer aquilo para ele, porque sim, existe o karma. Saber e ter a certeza daquilo que você está pedindo, para depois você não se arrepender. Por exemplo, a pessoa chega para mim desesperado na sua paixão, pede para fazer uma amarração.
mas a pessoa vai ficar amarrada mesmo. Então depois não adianta chorar atrás de mim, dizer que a pessoa tá no pé dela e ele tá abusando. O que acontece? É assim. Seria algo definitivo, que quer casar, né? Que quer realmente aquilo, não é? Sim, definitivo, sim. E vou explicar o porquê e como. Suponhamos que tu faz uma amarração pra moça. É claro que tem que ficar sempre fortalecendo aquela corrente, aquele elo, aquele pacto. Sempre tá fazendo firmamentos para tá fortificando aquela corrente. Mas a pessoa vai estar ali na tua mesmo, sabe? Então é muito comum, muitos, eu digo, posso até afirmar que muitos, que perdem amarração, quando não é de total certeza, se arrepende, porque a pessoa fica no teu pé 24 horas mesmo ali, na tua mesmo. Então sempre eu antes de receber e fazer um trabalho, eu digo, tenha certeza que você quer esse trabalho, porque a pessoa vai ficar realmente na tua. Então se for só para se vingar, se for só para tirar onda, se for só para testar alguma coisa, é melhor não fazer. Comigo não. Tem vários outros terreiros por aí que devem fazer, e comigo não faz. Comigo eu gosto sempre de fazer algo com certeza, porque depois eu não quero ninguém arrependido perto de mim. Outro detalhe, você falou uma coisa curiosa sobre a igreja, né? Algum evangélico já chegou a te procurar para fazer algum tipo de trabalho? Algum pastor? Já vi relatos de certos pais de santos que já receberam atendimento como pastores de igreja evangélica. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Aconteceu duas situações envolvendo a igreja evangélica, inclusive, que eu não posso dizer o nome, é falta de ética. Mas aqui mesmo, né, onde eu moro, né, em Teresina, uma filha de um pastor pediu uma amarração para mim. Ela é filha dentro do altar, né? Ela é filha de um pastor da igreja. E até já fui uma vez conhecer. Eu sempre gosto de conhecer, porque antes de eu falar algo eu tenho que ter o conhecimento, tá? O conhecimento é acima de tudo. Então, sim, fiz o trabalho para ela, tá? Aí ela até riu e me fez uma pergunta. O rapaz que ela queria era crente. Eles rotulam um crente, né? Porque também crente sou eu, que creio em Deus também. Ela falou, tu acha que tua macumba vai pegar nele porque é crente? Sim, é o alvo, um dos alvos mais fáceis que tem. Porque eles não crêem que a gente tem força, então se torna mais fácil. E sim, pegou o crente foi macumbado, sim, foi amarrado, enlaçado aos pés de Maria Padilha, sim, deu tudo certo. E outra situação foi que uma vez um irmão de igreja, ele estava com um jovem demoniado na igreja dele. Todos os obreiros tentaram expulsar esse demônio, porque dessa vez não foi armação, porque muitos é teatro, né, comprado, né, R$50 ali atrás dos camarotes ali, mas dessa vez arriou de verdade mesmo, porque tem muitos quiumbas, zambeteiros que ficam em porta de igreja, só esperando um alvo. Eles gostam de tirar onda e fazer de palhaçada. E aí o pastor ficou desesperado, já estava ficando nervoso, e aí eu passei do lado, né, e aí um dos irmãos, não o pastor, um dos irmãos me chamou, se eu poderia ajudar, eu, com toda a licença, dei minha boa noite. Ontem se precisava de ajuda, o pastor dificilmente baixou a guarda, mas teve a humildade de me pedir para suspender. É que eles chamam de expulsar. Ninguém expulsa nada, a gente suspende, com toda a permissão do Criador, claro. E fui lá e fiz a suspensão, né, que era um megum, tá? Era um megum de encruzilhada, tá? Ele era uma ramificação de rabo de galo, que estava sobre esse jovem que estava com todos os seus chakras e corpo aberto. Por ele ser um jovem viciado, estava no adultério, estava, como eles dizem, né, no pecado, foi um alvo bem fácil e ele aproveitou para tirar uma chacota naquela igreja ali. E isso, talvez de alguma forma também tenha sido, penso assim, para testificar a fé, talvez, do pastor. Porque se ele não conseguiu mandar um simples rabo de galo para fora, então, porque ele não está com a vida dele totalmente no altar, creio que se eu fosse um irmão iria pensar sobre. Se o meu pastor não tá com a vida no altar, ele está sem força, né? Porque a própria palavra deles, né? A Bíblia, a palavra de Deus diz em Marcos que se eu crer em Deus, expulsarei demônios em seu nome, né? Então é uma das coisas. Então, não sei porque que ele não conseguiu. Porque nem todos que dizem amém, amém, na verdade creem em Deus, né? Nem todos que dizem que creem no Deus, né? Eles creem de verdade. Às vezes as pessoas acabam duvidando. Mas eu imagino que de tanto eles fingir na igreja que está incorporado, os pastores brincar de expulsar demônios, quando arreiam de verdade, eles ficam muito aperreados. E aí não sabem trabalhar, entendeu? Então acabou precisando de ajuda. Eu já ouvi falar que certos pastores até estudam a Umbanda, a Quimbanda, para poder tá fazendo seus cultos também. Como, assim,
Tem um caso aqui da Flor de Lis, né? Eu não sei se eu posso abordar esse tema aqui. Que ela veio de uma família de pessoas que eram do candomblé, de religiões afro, que estudaram magia de forma profunda e que ela utilizava essas práticas de magia na própria religião dela. Só que, como a igreja, por assim dizer, a igreja evangélica, a maioria deles não tem conhecimento que o estudo sério da espiritualidade pode ajudar na religião deles, eles já pejoratizam essas pessoas que têm certo interesse em estudar essas práticas. Mas é muito importante estar estudando essas práticas para poder entender também como é que funciona o mundo espiritual também. Então, o que você tem a dizer sobre certos pastores que estudam magia? Isso é importante também? Primeiramente, todas as pessoas que quiserem, eu super indico, é recomendável demais estudar sim, toda e qualquer religião. E isso serve de via volta para mim. Suponhamos que eu receba um cliente, né, na minha tenda, que ele é um evangélico, por exemplo, essa filha de um pastor. Eu sei até da minha formalidade de conversar com ela. Eu sei quando ela falar para mim, tá? Então é muito importante os pastores também estudarem, né? Inclusive eu até acredito e conheço alguns pastores, conversei com um pastor um dia desse, que ele é super fã da nossa religião, tá? Da Umbanda, e ele estuda. Então o pastor que estuda outras religiões, ele jamais vai criticar, ele jamais vai abominar, jamais vai declinar ao inferno, jamais ele vai cometer, né, esses crimes aí de intolerância religiosa, porque ele estuda. Então ele vai ver que dentro da própria Bíblia Sagrada existe algumas passagens, existe algumas coisas, se você for botar para ler e pedir o discernimento de Deus, do Espírito Santo, você vai conseguir discernir o entendimento que existe ali também as outras religiões, né? Não gosto nem de falar religião, porque religião ficou muito assim demonizado em guerras, né? Religião que aconteceu todo o caos do mundo, mas digamos assim, as crenças, né? Tem muitos evangélicos que dizem que pacto, a Umbanda, que Umbanda tem muito pacto, e pacto é algo do diabo. Pô, mas se você for observar, em tudo se faz pacto. Pacto é um acordo, né? Pacto é algo comercializado. Eles mesmos têm umas práticas de Arca da Aliança, por exemplo. Tem muitas igrejas que trabalham com a Arca da Aliança, simbolizando o tempo atrás que eles colocavam tudo na Arca da Aliança, entregando para o Deus de Israel, né? Então, eu vou lá na igreja e eu vendo uma moto minha e coloco tudo naquele envelope na Arca da Aliança. E ali é o meu pacto com Deus, e através da minha fé, desse meu ato, Deus vai estar me retribuindo, seja na minha área amorosa, na minha área financeira. Também temos isso na Umbanda, também temos isso na Quimbanda, os pactos, tá? O que a gente não pode ser é escravo, né? Antemão já fala, a gente que é da Umbanda e da Quimbanda, a gente não é escravo de nada. Quando uma entidade diz que desce no aparelho e fala, esse é meu cavalo e estou trabalhando nele, ele não está dizendo que é cavalo de escravo, de estar montando, de estar usando. Não, cavalo porque está assentado. É um palavreado deles, né? Da cultura do palavreado deles. Mas sempre eu digo, a religião tem que ser leve, não pode ser pesado, porque se for pesado já está errado. Ninguém é obrigado a nada dentro da Umbanda, isso quer dizer, não é? Ninguém é obrigado a nada em religião alguma. Na verdade é essa, né? Temos que sempre pedir Cristo, ou Oxalá seja o Deus que você acredita, ou a sua roupagem, né? Seja o seu arquétipo religioso que for, porque né, a fonte é uma só. A fonte é uma só, ele está em mim, ele está em você, Deus ele está em todos. Mas independentemente do arquétipo que você usa, seja Jesus Cristo, seja Deus, seja Jeová, peça discernimento porque ele dá, né? E ninguém é obrigado a nada, né? Eu vejo muitas pessoas, né, meus irmãos aí, que não são de axé, mas que são de amém, eles vivem na religião deles forçados, não podem namorar antes de casamento, não pode ver TV, não pode aquilo, vivendo doutrinas humanas. Então, eles mesmos estão colocando a corda no pescoço, eles mesmos estão colocando as chibatas na mão daquele povo para estar escravizando eles. No caso, eles que são escravos, né? Um bandista é mais livre do que uma pessoa da igreja, muitas vezes, né? Com certeza, olha só, um irmão dessas outras religiões, eu não estou criticando aqui, tá, gente, outras religiões, não estou criticando nada. Estou falando pontos que a gente vê, só que muitos não conseguem falar por medo, não sei o que é. Mas eu já vi irmãos que, por exemplo, não podem usar a bermuda,
os homens têm que usar calça o tempo todo e não pode tirar a barba, as mulheres não podem se depilar nem cortar o cabelo. Isso é nojento, isso é anti-higiênico. Tu acha que Deus se agrada disso, já que o corpo da gente é templo, é morada do Espírito Santo? Então, por que a gente não pode zelar, não pode cuidar? O que contamina é o que sai de dentro para fora, não o que vem de fora para dentro. O que contamina é o coração, é a alma. Nesse caso não é que você queira criticar, mas é que tem certos aspectos que são coisas absurdas, né? Absurdas demais para qualquer ser humano de mente sã aceitar, né? Então, esse é uma coisa que você tocou. Nem muita gente que talvez vendo esse vídeo talvez vá criticar, vá botar comentário ruim, mas já estou acostumado. Na verdade, a pessoa tem que ter mente aberta para entender que se eu não estou bem, se eu não estou leve e me sentindo à vontade, não tá certo. Porque assim, mas temos que abdicar de muitas coisas para servir ao Senhor. Tudo bem, tá certo. Mas eu acho que, por exemplo, deixar de tomar banho, deixar de ver TV, deixar de jogar bola é errado. Então tá errado essa prática. Porque assim, claro que eu não vou é errado eu, por exemplo, ficar vendo vídeo pornográfico, tá lá cometendo práticas que também na nossa religião a gente condena, que é a prática, né, de masturbação. Isso vai alimentar espíritos maus, vai alimentar os escravos de incubos e sucubos, que também têm suas falanges para trabalhar para eles, absorvendo essas energias através de masturbação. Então a gente também condena isso na nossa religião. Então é errado o irmãozinho tá vendo pornô, mas ele tá certíssimo em ver um jornal, se atualizar das notícias. Qual o erro que tem nisso? Não é errado ele ficar ouvindo uma música que ele gosta, que vai relaxar ele. Mas, por exemplo, músicas que fazem apologia a suicídio, a apologia a crime, a informações que talvez nos vá consumir o seu subconsciente, vai de qualquer religião não, vai do psicoemocional da pessoa. Então tem certas práticas que até mesmo o ateu não pode estar fazendo se ele quer ter uma vida psicológica e emocional boa. Então, pessoal, estamos no fim dessa entrevista com Manuel de Oxum. Então, para encerrar aqui, um recado aqui para as pessoas que estão nos assistindo agora. Como é que as pessoas podem estar te encontrando, pai? Então, tem, né, Facebook, Instagram. Não sou muito de divulgar em várias redes sociais, né? Manuel de Oxum, Facebook, e Pai Manuel de Oxum no Instagram. Lá tem todo o meu contato, eu mandando mensagem no direct, né? Eu ou alguém da minha equipe vai estar direcionando uma consulta, algum trabalho, alguma pergunta, alguma coisa. Certo? Então você pode estar procurando o Instagram do Pai Manuel de Oxum. Vou deixar aqui no card também desse vídeo aqui para você estar procurando ele. Então, chegamos ao fim de mais uma entrevista com o Pai Manuel de Oxum. E até o próximo vídeo. Tchau, galera.